Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e estamos de volta com as principais notícias das categorias de base do Palmeiras. E já vamos começar com a notícia mais pedida por todo mundo, informações da Copinha. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta sexta-feira que o sorteio dos grupos, bem como as divulgações de sede e equipes participantes, será realizado na próxima quarta-feira, dia 22, quarta-noite. O Palmeiras, atual bicampeão da competição, vai conhecer seus adversários, vai conhecer sua sede, que é muito importante, não só pela logística de torcida e tudo mais, mas também pela logística do gramado, né? A gente sabe que no interior de São Paulo, ainda mais em janeiro, um mês conhecido por chover muito no estado, os gramados da Copinha geralmente são ruins em algumas sedes. O Palmeiras nos últimos anos deu sorte, ficou com boas sedes e obviamente isso ajuda em muito o desempenho da equipe dentro de campo. Então vamos torcer aí para o Palmeiras conseguir uma sede boa, uma sede com estrutura, a estrutura que o Palmeiras merece e precisa, né? O time do Lucas Andrade é um time que gosta muito da bola no chão, no toque de bola, então é fundamental que o Palmeiras tenha um bom gramado, uma boa estrutura para seus jogadores. Obviamente o Palmeiras é um dos cabeças de chave, deve ter um grupo fácil, né? A Copinha, 128 equipes, 32 grupos, então é muito difícil logo de cara se complicar, não vai haver nenhum tipo de clássico na primeira fase, e vale lembrar sempre que a Copinha tem o time anfitrião, né? E esses são os jogos mais esperados da primeira fase, quando a equipe grande, neste caso o Palmeiras, enfrenta o time da casa, e muitas vezes aí sim pode haver alguma dificuldade pela torcida e também pela qualidade dos times do interior do estado de São Paulo. O Palmeiras pode pegar Ferroviária, Taubaté, Grêmio, Novo Horizontino, que são equipes ali popularmente chatas, né? Popularmente difíceis. E por falar no Grêmio, Novo Horizontino e no Sub-20 do Palmeiras, o Palmeiras está classificado para a final do Paulista Sub-20, a última competição oficial antes da Copinha. O Palmeiras bateu justamente o Novo Horizontino na semifinal. Havia vencido o primeiro jogo por 1-0 em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo. E nesta última segunda-feira, repetiu o placar 1-0 em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, e se garantiu na final do Campeonato Paulista. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Cauã Santos, que é um dos grandes destaques desse time do Palmeiras no Paulista. O Lucas Andrade utilizou a competição para dar rodagem ao elenco. A gente está falando de um elenco de 45 atletas, então o campeonato estadual geralmente é utilizado para essa rodagem, girar o elenco. Cauã Santos, um bom reserva que foi titular em boas partes da temporada, aproveitou muito bem essa oportunidade durante o estadual, é o artilheiro da equipe com 10 gols, e foi ele que fez o gol que classificou a equipe do Palmeiras para a final, e essa classificação é muito importante. Não só pela equipe do Lucas voltar à decisão, né? O Palmeiras foi pentacampeão consecutivo entre 2017 e 2021 do estadual. Em 2022 teve uma eliminação muito precoce, perdeu para a Portuguesa nas quartas de final dentro do Allianz Parque, né? Um jogo daqueles que acontece uma vez a cada 50 anos. O Palmeiras tomou um 3-0 no primeiro tempo e não conseguiu depois buscar esse resultado. O primeiro jogo tinha terminado empatado no Canindé. O Palmeiras retorna à final e tem a sua importância por voltar à decisão, mas também porque garante vaga na Copa do Brasil Sub-20. No Campeonato Paulista, o campeão e o vice garantem essa vaga. O Palmeiras não disputou essa competição em 2023, então fica um furo no calendário. A competição foi disputada agora no segundo semestre, a final foi Grêmio e Cruzeiro. O Palmeiras teria todas as condições de, se tivesse participado, de ter vencido essa competição. O Palmeiras era melhor do que esses times, mostrou isso durante a temporada, mostrou isso nos confrontos diretos contra Grêmio, contra Cruzeiro. Então o Palmeiras retorna, na final joga contra o São Paulo, primeiro jogo neste domingo com o mando de São Paulo. E depois no outro sábado, o Palmeiras novamente no Bruno José Daniel, que vem sendo a casa do Palmeiras nas categorias de base, né? Pelo gramado sintético, pela semelhança com o Allianz Parque. O Palmeiras está optando por atuar a maioria das partidas lá, às vezes ainda joga na Arena Barueri também. Então Palmeiras e São Paulo, um choque rei, mais um choque rei dentro das categorias de base. Um torneio muito importante, né? Vale sempre destacar. As categorias de base, o Paulista Sub-20 tem uma importância gigantesca, muito mais importante do que o Paulista profissional, né? A gente tá falando de uma das principais competições de base mesmo, e um nível muito alto, porque além dos 4
os 4 ditos grandes do estado de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, a gente tem muito time forte no interior e muito projeto consolidado, né? E surgindo cada vez mais esses projetos. Ibrachina, SK Brasil, Inove, o Esfera, que vem fazendo boas campanhas, o Esfera que é de Salto aqui no interior de São Paulo. Então é uma categoria muito forte, é um campeonato muito forte e é de suma importância o Palmeiras marcar a sua presença ali. E a gente já está em reta final de temporada de base, né? Os principais campeonatos paulistas já estão acabando. O Palmeiras, o único time a conseguir chegar na semifinal em todas as categorias, do Sub-11 ao Sub-20. O Sub-20 já na decisão, o Sub-15 já foi campeão, o Sub-17 o Palmeiras parou na semifinal contra o São Paulo, o Corinthians venceu o São Paulo na decisão e ficou com o título. As categorias menores seguem também com as semifinais e com as finais, e você sabe, você confere todas as informações no site do nosso palestra, por lá todas as atualizações das principais categorias de base do Palmeiras. E falando do Sub-17 do Palmeiras, foi a primeira categoria a encerrar o calendário, né? O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na semifinal, acabou a temporada ali em novembro, início de novembro, porque tá rolando a Copa do Mundo Sub-17. A seleção brasileira se classificou para as oitavas de final, vai pegar o Equador, uma campanha meio conturbada da seleção, com altos e baixos na primeira fase. E o Palmeiras, que tinha 5 atletas convocados, Figueiredo lesionado foi cortado, sobraram 4, e vamos falar um pouco das atuações de cada um. O Brasil passou com 2 vitórias e uma derrota, perdeu para o Irã, saiu ganhando de 2-0 e tomou uma virada de 3-2, goleou a Nova Caledônia por 8-0 e depois venceu a Inglaterra nessa última sexta-feira por 2-1, esse jogo que deu uma tranquilidade maior para a seleção. E vamos falar um pouco aqui dos 4 convocados do Palmeiras. Vitor Reis com a abraçadeira de capitão, sendo um dos grandes destaques da seleção, vem fazendo boas partidas, foi um pouco abaixo contra o Irã, mas acho que essa foi uma partida que toda a seleção atuou muito abaixo, mas o Vitor Reis conseguiu ter destaque contra a Nova Caledônia na goleada, mesmo atuando de zagueiro, uma partida que ele participou pouco defensivamente e mostrou uma grande característica dele, né? A construção, construiu muitas jogadas, isso é importante para a construção de alguns gols da seleção brasileira. Foi bem contra a Inglaterra também. Subindo um pouco mais no ataque, né? O Estevão, um grande nome dessa seleção brasileira, Felipe Leão deixou ele no banco contra o Irã, depois ele assumiu a titularidade contra a Nova Caledônia, 1 gol e 3 assistências, um grande destaque, e depois continuou na titularidade contra a Inglaterra. Foi eleito o melhor em campo contra a Inglaterra, então é o grande nome dessa seleção brasileira, junto com o Ryan, que é o artilheiro da Copa do Mundo com 4 gols, mas o Estevão vem fazendo uma participação muito interessante, seja pela direita, pela esquerda, pelo meio centralizado, ele está em todas as áreas do campo, ganhou essa titularidade, não perde mais essa titularidade, e tem tudo para ajudar a conduzir o Brasil para uma eventual decisão. O Brasil que pega o Equador nas oitavas de final, se avançar provavelmente o encontro contra a Argentina. O Brasil venceu a Argentina no Sul-Americano Sub-17, foi campeão contra a Argentina, contra o Equador empatou as 2 partidas que teve, mas o Equador joga sem o seu grande destaque, que já está atuando na seleção profissional, tal como o Endrick, né? Endrick e Luiz Guilherme poderiam estar nessa seleção. O Endrick estreou na seleção brasileira adulta, o Luiz Guilherme na seleção olímpica. E por falar em Brasil e Argentina, no último encontro entre as seleções, o atacante Riquelme foi o grande destaque, lá no Sul-Americano Sub-17. Ele vem sendo o cria da academia com menos destaque dentro dessa seleção na Copa do Mundo. Entrou, mas ainda com aparições apagadas, ainda não conseguiu uma grande atuação para se consolidar ali dentro. E por fim o Luigi, né? Artilheiro do Palmeiras Sub-17 na temporada, ganhou vaga contra a Nova Caledônia, fez gol, entrou também contra a Inglaterra, quase fez outro gol de cabeça, cabeçada é o grande atributo dele, mas está ali, ele é reserva do Ryan, que é o artilheiro da Copa do Mundo, então uma reserva mais que explicada e traz muita qualidade no segundo tempo. Esses são os 4 atletas do Palmeiras na Copa do Mundo Sub-17 e, novamente, todas as informações, todas as principais jogadas dos 4 atletas estão no site do nosso palestra, então dá um Google ali, o www.nossopalestra.com.br,
Esse foi mais um boletim da base, trazendo todas as notícias e informações sobre o mundo das categorias infanto-juvenis do Palmeiras. Eu sou André Galassi e avante palestra!